o mais importante, tá? Mas os alunos que vão assistir a parte importante, eu vou ainda falar e vou relembrar o que eu já falei. Obrigada, tá? Por ter me lembrado. Então, qual é o objetivo desta disciplina com vocês? Fortalecer o processo formativo e investigativo do professor de psicologia. Então, o artigo, além de construir um material, realmente é pesquisar, né? É investigar certo assunto, aprofundar sobre aquele assunto. Por isso que você tem que escolher um tema do artigo que você gosta. E principalmente aquele tema que tem a ver com o que você quer atuar. Poxa, professora, mas eu quero atuar na área escolar. Mas pelo menos algo que dê para levar. Por exemplo, vou trabalhar quero trabalhar na clínica, né? Quero ser psicólogo em clínica. E o que vocês encontram em clínica? Várias situações, né? Inúmeras situações. Mas o que vocês podem estar encontrando? Pessoas que sofrem de ansiedade, né? Pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, pessoas que tenham depressão ou algo assim, pessoas que estão em dúvida que profissão escolher. Então, isso é que vocês poderiam, uma das coisas, né, que vocês poderiam estar trabalhando na parte clínica. Então, tente transformar isso para a área educacional. Como, professora? Vamos ver como vocês poderiam trabalhar a ansiedade e depressão com os alunos do ensino médio. Né? A gente sabe que tem alunos que passam por isso no ensino médio, problemas de ansiedade, problemas de dúvida de que profissão escolher. Então, vocês podem fazer isso. Então, como o psicólogo pode estar ajudando esses alunos nessas questões? Então, busquem escolher um tema que vocês gostem, que tenha a ver com o que vocês pretendem atuar, certo? Então, essa disciplina é isso, é uma pesquisa, é realmente aprofundar e vai ajudar no processo formativo de vocês. Né? É uma forma de vocês investigar. O artigo é uma investigação. Porque para você escrever, você precisa ter lido bastante, pesquisado bastante sobre aquele tema, tá bom? Então, elaborar e divulgar novos conhecimentos dentro e fora da faculdade, principalmente nos espaços educativos. Corrigir detalhadamente e passar pelo detector de plágio dos artigos. Então, depois que a gente finalizar a construção do primeiro, segundo e terceiro capítulo de vocês, no final, eu vou passar o detector de plágio. Isso é bem legal, porque vocês também vão aprender a passar o detector de plágio quando vocês forem fazer o TCC de vocês. Certo? Porque além de eu passar, eu ensino vocês a como passar esse detector de plágio. Vai ter uma aula somente sobre isso, certo? Então, qual é a metodologia que eu utilizo? A metodologia é expositiva, eu explico para vocês, né, como é que vocês vão construir aquele capítulo. É através de debates sobre o tema que vocês vão trazer para mim, vou ajudar, né, a abrir caminhos, ajudar vocês a escolher esse tema. Vou corrigir, né, todos os capítulos que vocês vão fazer. E também vou ensinar vocês a passar o plágio, ou seja, a gente vai aprender a mexer em alguns aplicativos e alguns sites. Outra forma também de ensinar vocês a como fazer esses capítulos vai ser através de vídeos e exemplificações de artigos já prontos que estão publicados. Então, essa vai ser a metodologia, a forma que nós vamos levar essa disciplina esse semestre. Avaliação. A avaliação de vocês vai ser bem parecida como foi no semestre passado. Como era? Vocês faziam introdução, né? Era objetivo, justificativa, enfim. Eu queria, por exemplo, primeira verificação, 3 tópicos desses. Aí, quando foi para a segunda verificação, eu já pedi o quê? Avaliação, cronograma, lembram? Aí eu pedia para vocês também a questão de quem era os patrocinadores, enfim, questão bibliográfica, aí segunda verificação foi isso. Aí quem fazia completo, né, todo o seu projeto, aí claro, né, que quando o aluno cumpria as datas estipuladas de prova, ele tirava 10 daquilo que eu pedi na primeira verificação e 10 na segunda verificação daquilo que eu pedi se ele tivesse feito. Né? Então, assim passava direto. Aí tem sim segunda chamada, tem sim verificação final, mas somente se eu não fizer nada, né? Que a maioria não acontece isso, acontece um ou outro, e aí a gente resolve através de segunda chamada e verificação final.
Mas para os artigos vai ser da mesma forma. Então, para a primeira verificação, eu vou cobrar o primeiro capítulo pronto e corrigido, que seria pronto e corrigido. Vocês vão fazer, vocês vão trazer para mim, eu vou olhar, vou corrigir. Se tiver alguma coisa para ajustar, né? Eu mostro para vocês o que tem que ajustar, vocês ajustam, me mostram, aí tem uma reavaliação, né? Aí eu verifico se vocês corrigiram o que eu pedi e pronto, fechou o primeiro capítulo. Se o aluno fez tudo isso, pronto, 10 na primeira verificação. Então, a nossa primeira verificação vai ser a entrega de primeiro capítulo. A segunda verificação vai ser a entrega de segundo e terceiro capítulo, certo? Então, assim que vai funcionar a nossa avaliação, bem parecido com o do projeto, mas agora é a entrega de capítulos, certo? Aqui eu trago sugestões, tá? De temas que vocês podem estar escolhendo para o artigo de vocês, só para vocês realmente, como posso falar, se inspirarem. Pode também não ser temas que estão aí, sem problema algum, mas tem que ser temas relacionados à educação, à área escolar e principalmente com o público do ensino médio, tá? Então, quais são os temas que eu sugiro aí? Bullying, que é algo que acontece muito na escola, né? Bullying de diversas formas, envolvendo preconceito, discriminação, até violências físicas ou verbais, então vocês podem estar trazendo esse tema. Teve alunos que já escolheram esse tema para construir artigos no semestre passado. Drogas, discriminação racial, sexual, pode falar sobre a questão racial, né? A questão do racismo dentro da escola, como um psicólogo pode estar trabalhando isso, certo? Depressão, ansiedade, como é que o psicólogo pode estar ajudando os alunos do ensino médio, aqueles alunos que passam por isso, ou ajudar quem não passa, mas pelo menos como prevenir, né, que aconteça essas doenças emocionais. Então, pode também estar trabalhando sobre o meio ambiente, tá? Sobre diversidade relacionada aos deficientes, como, né, trazer mais acessibilidade, como adaptar. Vocês podem até estar fazendo algo relacionado a professor e aluno, certo? Covid-19, teve temas que surgiram sobre o Covid-19 muito interessantes, de como é que os professores e todos que fazem parte da escola vão receber esses alunos que estão retornando do ensino médio após esse Covid-19. Né? A gente sabe que muita gente foi abalada, perderam entes queridos, por conta do Covid-19, teve essa doença, ficou às vezes à beira da morte, alguém teve um familiar que passou por isso. Então, como a gente pode estar ajudando essas pessoas que estão retornando, né, que passaram por tudo isso? Então, é um exemplo também, tá? De temas que vocês podem estar escolhendo. Entre outros temas, por exemplo, sobre o esporte. Não é um tema que eu coloquei aí, mas o aluno trouxe essa proposta e fez o artigo sobre isso. E a intenção dele é publicar. Olha que legal. Então, eu também incentivo vocês a não ser um artigo, mais um artigo para concluir uma disciplina, um semestre. Mas usem, sabe? Usem esse artigo para publicação, sabe? Procurem revista para publicar. Isso é muito bom para o currículo de vocês. Tem certos processos seletivos, dependendo do local, que artigos publicados contam, contam como pontuação. E às vezes até mesmo ajuda no desempate. Eu já vi isso em concurso público, para a escola, tipo SEDUC. Eu já vi também para entrar na UEPA, na Federal, para ser professor da docência. Ajuda e muito. Por exemplo, uma experiência própria, para vocês terem uma noção. Eu fui fazer um processo seletivo para ser professora docente da UEPA no curso de Educação Física. E aí eles pedem várias coisas, né? Por exemplo, mestrado, doutorado, artigos publicados, se participou de palestras, de congressos, de coisas. E aí cada uma desses tópicos tem uma pontuação. Então, por exemplo, mestrado e doutorado. O mestrado vale 2 pontos. O doutorado vale 3 pontos. O pós-doutorado, 4 pontos. Artigo científico era 2 pontos cada artigo científico publicado. Ou seja, se a pessoa publicou 5 artigos científicos, 5 vezes 2, 10. 10 pontos naquela pessoa.
Então, teve muita gente que desempatou ou disparou e conseguiu essa vaga por conta também de artigos científicos, entre outros também que foram somando. Participou de palestra, congresso e tudo mais. Então, para vocês verem o quanto é bom para o currículo, né? Não sei o que cada um quer, né? Atuar, onde quer atuar, pode ser que em algumas áreas de atuação de vocês não seja preciso, mas quem tenha interesse, né, dessas áreas que eu falei agora, é muito importante, ajuda bastante no currículo, certo? Mas, se não for seu interesse, precisa, né, concluir esse semestre, essa disciplina, e o que vai, né, ser colocado em pauta é construir esse artigo científico. Tá? Então, gente, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A senhora podia voltar rapidinho no slide de avaliação? Eu não consegui tirar uma foto rapidinho. Por favor. Professora? Isso. Obrigada, professora. Essa atividade vai ser também em grupos, que nem no semestre passado? Exatamente, respondendo essa pergunta, vai ser como projeto em grupos, não é artigo individual, tá? E esses artigos que vocês vão construir não é somente 3 pessoas, como por exemplo, o TCC de vocês no máximo, né? Precisa só 3 pessoas. Eu preciso ter um levantamento de quantidade de alunos que tem na turma. Vamos supor que tenha 30 alunos, tá? Então, eu quero em média, no máximo, né, a produção de 5 a 6 artigos nessa turma, tá? Então, se for 5 artigos, né, se são 30 alunos, distribua esses 30 alunos de forma igual para esses 5 artigos, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Então, vai ser em grupo sim, tá bom? E a outra pergunta da pessoa que falou sobre avaliação. Não, eu não tinha dúvidas acerca da avaliação. Era só mesmo para tirar uma foto desse slide. Certo. Algumas coisas que estão aí nessa avaliação, como desenvolvimento de trabalhos individuais em equipes, o individual, ele não é uma opção, tá? Então, a professora, eu não quero fazer trabalho em equipe, é obrigatório, tá? Vai ter que estar em equipe. Então, retirando aí, né, que você bateu foto para não ter dúvida. A situação da definição, Então, o artigo ele vai ser mesmo em grupo, né? Isso. Tá. Exatamente. Então, ele vai ter que ser em grupo e vai ser como projeto, gente. O aluno precisa, o grupo todo precisa estar presente para acompanhar como se realiza um artigo, como é que se produz. Né? Da mesma forma como no projeto, toda a turma precisa estar. Nessa questão é individual, tá? Nisso é individual. O trabalho, sim, a produção do primeiro capítulo do artigo, sim, é todo em grupo. Mas a questão de presença, de frequência, de estar presente no dia da avaliação, isso é individual, como nós fizemos no semestre passado. Certo? Então, por exemplo, se for 30 pessoas que tem nessa turma e for dividido para 5 artigos, cada equipe vai ter, em média, 6 pessoas. Então, quantas pessoas tem nessa turma? Em média, sim. Não precisa ser exato, mas em média. Parece 40, professora. Alguém falou alguma coisa de manhã. 47? 47 pessoas. Tá, então 47. Bom, aqui no grupo diz 47. Tá, então 47 dividido para 6, né? Porque se for para 5, vai ficar muita gente. Então, para 6 é uma média de 7 pessoas, tá? Então, façam 6 grupos, aonde cada grupo tenha 7 pessoas. Então, vamos lá para as tarefas da semana que vem. Vou estar passando para vocês. Eu quero que vocês escolham um tema do artigo de vocês. E essa escolha é através de pesquisa, por isso que eu vou dar um tempo para vocês escolherem esse tema. Semana que vem eu quero que vocês me tragam a relação do nome das pessoas que fazem parte do seu grupo. Então, são
6 grupos para ser formado, onde cada grupo vai ter 7 pessoas, não pode mais que isso, tá? Mais que 7. Então, vai ter que ter 7 pessoas, e aí vocês vão me falar, Raquel é a representante do grupo, eu quero um representante naquele grupo, tá? Mas não é porque esse representante é responsável por tudo, não, a tarefa é igual para todos, para reconstruir esse artigo, tá? Mas é só para eu conseguir, né, chamar cada grupo. Então, Raquel, quem são as pessoas do seu grupo? 7 pessoas. Ela fala, fulano, até 7. Qual é o tema do seu grupo? E aí vocês vão me trazer. Então, eu vou colocar numa planilha o nome das pessoas de cada grupo e o tema também do tema do artigo desse grupo. Então, essa é a tarefa da semana que vem. Vocês têm que me trazer o grupo formado e o tema que vocês escolheram. Semana que vem, vocês me trazendo isso, organizando isso, colocando em planilha como eu vou fazer, nós vamos começar, né, a entrar na construção desse artigo. Eu vou ensinar para vocês como fazer os capítulos de um artigo. Tá? Então, eu acho que nós vamos passar a aula que vem, mais uma, eu explicando isso, como construir os capítulos de um artigo, através de uma aula expositiva e também através de vídeos que eu vou estar trazendo para vocês. E aí, a mesma forma como foi no projeto. Na terceira aula, né, no caso vai ser a quarta, contando com hoje, vocês já vão me trazer o artigo, o primeiro capítulo pronto. Então, vocês me tragam a produção e eu vou corrigir. Certo? Então, por semana, a gente vai construindo esses artigos. E durante as aulas eu vou corrigindo, vocês vão me trazendo produção. Igual como a gente fez no projeto. Certo? Mas, o que eu vou fazer? Como são a construção de um capítulo, a produção de um capítulo, ele é muito mais extenso, né? Ele é muito mais trabalhoso do que as partes que vocês faziam no projeto. Então, eu vou dar um tempo de 2 aulas. Então, por exemplo, primeiro capítulo, vocês vão ter a 4ª e 5ª aula para produzir. Entendeu? Aí, segundo capítulo, 6ª e 7ª aula para produzir. Isso é um exemplo. Mas, no intervalo dessas produções, eu vou estar corrigindo o artigo de cada grupo, igual como eu vou fazer no projeto. Certo? Professora, e nessas 2 semanas que a senhora vai estar fazendo, que a gente vai estar produzindo, precisa entrar na aula? Precisa, se quiser, mostrar alguma parte do seu artigo. Professora, a gente já produziu isso. Ou, professora, a gente já produziu tudo, está pronto, a gente quer que a senhora corrija. Eu vou estar aqui presente para corrigir. Ficou compreendido isso? Sim. Então, pronto. Sim. Vou tá mostrando rapidinho aqui para vocês. Faltam 5 minutinhos, não, 6 minutinhos para finalizar a aula. Eu vou estar mostrando para vocês rapidinho como é que vocês podem estar escolhendo o tema de vocês. Rapidinho. Para lá que está com problema no mouse. Professora, Pode falar. você pode botar nas opções de tema, por favor, rapidinho? Só para tirar uma foto. Fazer um print. Só, pronto. Gente, vamos fazer o seguinte, para a gente não fazer nada Obrigada. corrido, porque está com problema o meu mouse. Semana que vem, eu vou ajudar vocês a como escolher o tema de vocês. Sendo que a turma que já escolheu, eu já sei. Ou a turma que durante a semana que vem, já tiver grupo formado e o tema escolhido, pode me passar. Tá? Mas, semana que vem, para fazer com calma, porque faltam 4 minutos, eu vou ensinar vocês a como escolher esse tema, como pesquisar, de que forma pesquisar. Porque esse momento de escolher, de ensinar vocês a escolher, vai ser importante até para escolher os artigos que vai ser a base teórica para o capítulo de vocês do artigo. Então, é algo que precisa ser ensinado com calma. Tá? E como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar sobre a escolha do tema para a semana que vem. Então, eu ainda vou ensinar isso. Então, não é obrigatório vocês já trazerem a escolha do tema semana que vem. Mas, quem quiser já trazer, grupo formado, pode estar assim me repassando semana que vem.
Ficou compreendido? Sim, professora. Então, pronto. Então, semana que vem, a primeira aula, né, de em relação ao conteúdo que nós vamos ter é como pesquisar materiais, como escolher o tema do meu artigo, né, como montar uma base teórica para o meu artigo. Certo? Então, esse vai ser o tema da aula da semana que vem. Aí, se der, nós já entramos no tema sobre como construir um capítulo, ou não só na terceira aula, que com certeza vai se estender para 2 aulas sobre como construir esse artigo. Por quê? Como construir esse artigo, essa aula expositiva vai ser base para a construção de todos os capítulos de vocês. Tanto primeiro, segundo e terceiro. Entendeu? Vai ser base para os 3. Entenderam? Então, é muito importante a gente fazer isso com calma. Certo, gente? Então, semana que vem nos encontramos. Você, professora de vocês nesse semestre, toda segunda-feira nos encontramos, de 2 às 2h50. Combinado? Certo. Então tá, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Meu mouse tá ruim.